Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. Hoje a minha indicação de filme é aquele filme que foi indicado ao Oscar esse ano, A Substância, né? Um filme estrelado pela Demi Moore e também a Margaret Qualley. É um filme considerado até de horror. Algumas pessoas falaram que grotesco, enfim, bizarro, mas é um filme impactante, né? Porque ele vai trazer aí uma reflexão, principalmente, né, das mulheres, sobre o envelhecimento. Então, assim, tem muita gente, né, que está atravessando, ou vai atravessar, ou já passou por esse momento de conflito consigo mesmo, né, com conflito entre a velhice, entre a juventude, esses opostos, né? Eu não vou dar muito spoiler, mas vai ter um spoiler ou outro porque eu tenho que contar a história um pouquinho. Mas assim, é um filme realmente perturbador, né? Porque há alguns momentos que mexe com o nosso estômago mesmo, porque tem cenas fortes, né? Então até recomendo tomar um remédio aí para enjoo antes de assistir. Mas ele tem um sentido, né? Tem algo que é representado ali. Inclusive no final, uma fragmentação do eu, né? O eu em pedaços. A Demi Moore representa a Lizzie, né? Que é uma estrela de TV daquela época. Antigamente era muito comum, né? Aqueles programas de TV. Eles não falam explicitamente que época que é o filme, mas dá a entender que é mais ou menos anos 80 e depois, não sei, anos 90, porque tem muito brilho. Tem toda essa pegada assim, daquela época meio flash dance, assim, né? Aquelas meias, aqueles maiôs que as mulheres usavam. Conta a história de uma estrela de TV, daqueles programas de ginástica, que antigamente era bem popular, né, nos Estados Unidos, no qual as donas de casa elas assistiam para aprender alguns exercícios, né, fazer em casa, ficar mais fitness. A Elizabeth Sparkle, só que, né, essa estrela, Elizabeth, a Lizzie, ela vai completar 50 anos, então começa assim, né, o filme, que ela está ali completando 50 anos e nisso ela recebe, né, como um prêmio, em vez de ter um prêmio, ela recebe uma demissão, né, porque ela se atreveu a envelhecer. Né? Ela está no banheiro dos homens, não sei por qual razão, mas ela acaba ouvindo o chefe dela, que é um escroto, né, um sujeito desprezível, dizendo que ela precisava ser aposentada, porque ele tinha que encontrar pessoas mais jovens, né? E ele fala coisas terríveis, assim, indecorosas, de um jeito muito grosseiro, muito baixo nível mesmo. Quando a Lizzie escuta tudo aquilo, ela se desorganiza. Ela fica tão mal, porque também acaba presenciando um momento que estão retirando a foto dela de um outdoor, assim, quando ela está dirigindo. Ela fica tão mal, porque aquilo ali representa o quê? Né? Que o tempo dela passou, né? Como se ela não existisse mais, que acabou para ela. E ela sofre um acidente, né? Isso faz até um contraste enorme, né, nessa cena, com a estrela que ela era, e a representação, né, do início ao fim. Porque no início do filme tem também a parte que tem a inauguração da estrela dela, com o nome dela na calçada da fama, né, que é bem comum lá, as estrelas têm lá, né, a marquinha da mão ou do pé, tá lá o nome da pessoa, aquele cheio de brilho, e tudo isso vai desaparecendo, né. A todo momento o filme mostra isso, né, que o tempo está passando e esse brilho está perdendo, está acabando, e a estrela vai ficando cada vez mais desprezada, né? As pessoas pisam, derrubam coisas, ninguém mais presta atenção que está pisando ali. Ela fica tão desorganizada que ela sofre este acidente, né? E após esse acidente, ela acaba conhecendo uma pessoa no hospital, né, que é um enfermeiro que propõe ajudá-la com uma intervenção estética. Né? Por que é algo assim? Então, esse filme impacta tanto porque hoje nós temos um convite, assim, né, vários convites a muitas intervenções. Então, a gente pensa, quem nunca pensou em fazer alguma coisa para melhorar aqui, melhorar ali? Só que é uma intervenção inacreditável, né, muito extrema, né, e fala da substância. Né, um eu perfeito que vai nascer de você. Você será duplicado, então vai vir um eu ideal, né, a sua melhor versão, né, como se fosse uma nova chance, um recomeço assim,
é como se você não tivesse limite, né? O limite do envelhecimento, porque vai nascer, né, o seu eu novamente, sei lá, com 18, 19 ou 20 anos. E aí, quando acontece essa duplicação de si, tem uma concentração de tudo que é bom, né, geneticamente falando, todos os elementos que favorecem a beleza, a juventude, né, a potência da juventude, acaba ali migrando para a Sue, que é esse novo eu dela que vai nascer, que é alguém mais jovem, que é interpretado pela Margaret Qualley e que recebe, lógico, né, tudo de bom do DNA da Lizzie. Só que o eu mais jovem geralmente tem essa parte cruel da juventude, né, algo que é típico assim, de desprezar, né, tudo aquilo que não é belo, que não é jovem, né, tudo aquilo que não entra ali no padrão. E também é sem limites. E aí começam os problemas, né? Porque a juventude não sabe ouvir um não. Mas no momento dessa intervenção, né, fica claro, ela é avisada que ela e essa outra parte dela, elas são um só, né? Uma não pode existir sem a outra. E esse outro eu dela, a Sue, acaba escancarando essa crueldade da juventude, né? Com o desprezo de tudo aquilo que é considerado velho, ultrapassado, né? O velho significa feio, jovem que é bonito e perfeito. Então, simboliza o que acontece na vida contemporânea, né? Que os velhos são excluídos, ignorados, desprezados. Pode acontecer uma violenta aversão de si mesmo, algo que aparece no filme como uma cena marcante da Lizzie se arrumando, né? A cena assim, mais impactante, ela vai se arrumar para um encontro. Mas aí ela desiste quando ela vê a imagem do outro eu dela jovem, né, a Sue, ali no outdoor, né, em frente ao apartamento dela. Então ela vê aquele reflexo e ela imediatamente volta para o banheiro para colocar mais maquiagem, né, ela acaba tendo um surto violento ali, né, ao invés de destruir um espelho, sei lá, numa revolta, porque não está gostando de si mesma, ela destrói ela mesma, né? Ela tem ali uma repulsa de si, o envelhecimento sendo vivido como algo assim mortal para ela, sendo vivido como uma morte de si. A exclusão social também pode agravar, né, essa sensação. Às vezes a pessoa mesma também ela acaba se excluindo, né? Porque na fantasia dela, ela acredita que ela não tem o direito de viver uma sexualidade, por exemplo, conhecer pessoas, sair. Ela acha que com o envelhecimento ela não tem mais esse tipo de coisa, é como se ela realmente não se permitisse, também tem uma percepção de que ninguém vai desejá-la. Esse defeito que às vezes só a pessoa sente e percebe pode se tornar um transtorno psiquiátrico chamado transtorno disfórmico corporal, disformia corporal. É um horror ao corpo. É um conflito entre a mente e o corpo. Eles não se entendem, né, não se comunicam. A questão da idade também, que ela sofre discriminação, né, preconceito, ela perde o emprego porque ela fez 50 anos. Então isso é o quê, né? Isso é o etarismo. Essa questão do espelho, da busca, né, de uma imagem, né, a busca por si mesmo. É como se ela tivesse perdido algo e ela busca reencontrar. Então, toda vez que ela olha no espelho, parece que ela está ali, uma coisa muito misteriosa que acontece, né? Ela fica ali, poxa, tentando reencontrar o que perdeu, né? São momentos assim, muito difíceis para a Lizzie no filme, é constante isso. O processo de integração narcísica parece que não foi construído, porque a autopercepção é muito adoecida, apesar dela ser presa na imagem de si mesma, né? Ela tem aquele pôster dela, ela gosta de se ver, ou gostava, né? Só que isso vai produzindo um sofrimento muito forte, muito intenso, e esse sofrimento aparece toda vez que ela precisa se olhar no espelho, né? Quando ela aceita se duplicar para viver esse outro eu, né? Essa juventude, essa possibilidade da juventude mais uma vez, né? Se reencontrar com a vitalidade do corpo, existe um sacrifício de si mesma, né, em nome de um ideal inalcançável. E aí acontecem vários problemas, né, bem desastroso. Ela fica presa numa vida sem satisfação,
preenchida de sofrimento, angústia, falta de amor por quem ela é, e uma subjetividade oca, né, vazia, cheia de pedacinhos de si, nada por inteiro. Né, se encaixar nos padrões de beleza traz esse sofrimento. É um sofrimento enorme, porque, né, até me lembrei de alguns casos de K-popers que às vezes se matam porque engordaram, né, porque não pode passar dos 43 quilos, 45 quilos, né, aqui na Coreia, né, às vezes acontece esses casos assim, porque não estão seguindo o padrão, não estão como deveria ser, né, como desejam que você seja. E isso pode ser realmente muito cruel, muito triste, assim, muito pesado. Quer dizer que para ser amado e desejado, preciso ser aquilo que os outros querem, né? Essa ilusão de ter que se transformar num outro. Só que quando nós ficamos presos a isso e todo mundo fica parecido, o desejo desaparece, porque você não deseja repetição, né? Cópias. Você deseja algo individualizado, algo único, diferente que te conquista. Não é todo mundo igual, assim você não consegue desejar. E sim, né, nós somos constituídos pelo olhar do outro, porém, isso também precisa de limites, senão a gente se torna refém do olhar do outro. Nós perdemos a nossa identidade, a nossa personalidade, para sermos aprovados, né, para sermos ali validados por alguém. Então tem essa sensação da rejeição, quando o olhar não é correspondido, porque destrói, mas, né, não dá para negar que também a que preço, né, você vai ter o olhar do outro, né, se você vai se destruir, né. O filme traz essas reflexões. Então precisamos lidar, encarar com esse nosso real também. Existe uma luta aí dentro de nós, né, entre esse ideal inalcançável e entre a nossa realidade. Nós temos as limitações, com a idade, né, a gente vai tendo mais noção das nossas limitações, que não somos eternos, possuímos várias angústias relacionadas, né, com a finitude. A Lizzie apresenta, né, conteúdos psíquicos cristalizados, endurecidos, né, que não conseguem, né, que não podem ser processados, digeridos ou elaborados. Né. É muito difícil para ela deixar de se ocupar deste lugar de estrela, que ela sempre foi, adorada, amada. Ao mesmo tempo, ela está presa no olhar do outro, né, porque ela só aprendeu a viver assim. É um nível de adoecimento, um estado psicótico fragmentado mesmo. Nós sabemos que esse tipo de questão é algo do nosso tempo, né, do nosso mundo contemporâneo. Nós vivemos nesse momento que a imagem tem um valor muito grande. Então esses procedimentos estéticos, né, nunca venderam tanto como hoje em dia. Num certo grau, eu sou até a favor, porque devolve muitas vezes para muitas mulheres, né, principalmente as mulheres que fazem esse tipo de coisa, devolve muito autoestima, né, reconstrói, recomeça. Muitas mulheres fazem as pazes consigo mesmas após a realização de algum procedimento, né, consegue se sentir melhor. É preciso ter realmente atenção, né, atenção sobre os limites, para que isso não se transforme em algo assim que ultrapassa, né, dos limites. No filme é isso, é uma decisão extrema, porque nasce um outro eu, né? Então várias confusões, muitos conflitos, e é um tapa na cara esse filme, porque ele te dá esse chacoalhão da forma que você se relaciona com você mesmo, né? A forma que nós nos relacionamos, você acaba percebendo que às vezes você está sendo muito duro, muito dura com você mesmo, porque você quer corresponder a essa demanda alheia. E às vezes tudo que você precisa é se proteger dessa necessidade dos outros, né? É lutar contra esse superego rígido, cruel, que te desvaloriza, que retira os seus direitos, né? Muitas vezes retira o direito das mulheres mais velhas de amar, de sair, de desejar. E é importante também verificar que, como a Lizzie no filme, ela aceita muito rápido, né, sem questionar os comandos desse tratamento. Olha, você vai e aplica a substância em você e vai dar tudo certo, vai nascer um outro eu, você vai ter uma nova chance. Ela nem questiona, né, ela não pesquisa, ela não vai procurar saber, não vai ler bula, nada disso. Então é um filme que mostra também essa realidade do nosso mundo moderno, que escancara essa nossa relação com as substâncias em geral.
aquele lance da gente pensar que tem uma pílula mágica que vai resolver tudo, que vai dar um jeito em tudo, né, que vai mudar tudo para mim. Então, nós temos anabolizantes, medicamentos psiquiátricos, né, medicamentos para emagrecer, remédios para hiperfoco, a química em geral em nosso corpo, dando a impressão que a gente vai conseguir o impossível, né, que a gente não vai envelhecer, que a gente não vai ter limitações, sofrimentos e problemas ou questões a resolver. O importante é se questionar, né? Esse filme ele traz muito esse questionamento, essa reflexão. A que preço, né? Será que vale, né, tudo isso pela imagem perfeita, né? Será que esse tipo de padrão que a gente está aí adoecendo, às vezes correndo atrás, pode nos oprimir e adoecer? Também existe alguns momentos que mostra muito a parte da comida, né? Tem muito foco assim na comida, como se fosse algo ruim, destrutivo, né? Uma representação mais negativa do alimento, assim. Às vezes causa esse mal-estar, mas está ali representando que às vezes a comida pode ser vista como algo ruim, né? Algo que tem a ver com a compulsão, tem a ver com a alteração do peso. Enfim, tem muitas reflexões profundas no filme. Espero que vocês gostem, que quem puder assistir, super recomendo, é bem marcante, assim. Acho que se tornou aí um grande clássico sobre a relação com o corpo, mas realmente não é um filme fácil de assistir. Mas recomendo, mesmo que você veja só uma vez, vai valer a pena, você não vai esquecer. Bom, até o próximo vídeo, muito obrigada por assistir, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.